Fala aí, meus amigos e minhas amigas ACS e ACEs de todo o Brasil. Como é que vocês estão, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Léo Sobral e aqui a gente já está acostumado, né, com os nossos encontros, com as nossas transmissões, com os nossos vídeos, a falar sobre coisas relacionadas às funções do ACS e do ACE, ou seja, agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. E olha só, no vídeo de hoje eu vou falar não especificamente para os ACEs, mas eu vou falar especificamente do trabalho dos agentes de combate às endemias, e esse nem é um vídeo específico para a categoria dos ACEs, pelo contrário, na verdade, para o público aqui do canal, talvez esse vídeo ele seja mais direcionado aos ACS, né? Ou seja, os agentes comunitários de saúde, para que eles, né, que eu me incluo porque sou ACS, possamos entender como funciona essa profissão tão bonita e importante dentro do sistema de saúde, e também para a gente trabalhar a nossa integração, né? Lembra lá da integração das categorias? Então hoje você vai conhecer o que é ser agente de combate às endemias, o processo de trabalho, talvez a gente fale das atribuições aqui, acho que é importante também falar sobre isso, vamos ver como vai encaminhar aqui. Então você já está vendo aí na tela do seu computador, manual sobre medidas de proteção à saúde dos agentes de combate às endemias. Eu fiz uma busca na internet, achei esse PDF, e se você quiser ter esse PDF, ele já está aqui, no primeiro comentário fixado. É só você clicar que você vai fazer o download desse documento e você vai ter acesso a ele. Ele é maravilhoso, ele é muito grande, não terminei de ler tudo ainda, mas já li uma boa parte dele e resolvi trazer aqui para a gente entender essa profissão, o quanto ela é importante e o quanto os ACS conseguem, a partir desse entendimento, compreender melhor a profissão do ACE e trazer essa realidade de trabalho para a realidade de trabalho do ACS. Na verdade, isso já deve acontecer, já deveria estar acontecendo, não estou fazendo julgamento se está ou não, mas se não estiver, aproveite esse vídeo, todo esse entendimento, esse conhecimento, na verdade, para você aproveitar aí no seu dia a dia. Não vou ler esse documento todo, porque como você pode ver, olha só, é muita coisa, então eu não vou fazer isso, mas eu separei aqui umas 5 páginas, mais ou menos, que são importantíssimas para o nosso entendimento inicial. E aí você vai complementar o seu conhecimento buscando ali, através da leitura do documento que eu vou deixar aqui anexado. Então a gente vai ver agora, o seguinte. A gente vai começar daqui, do eixo 2, minto, gente, na verdade a gente vai começar do eixo 1. Então a gente vai ver o agente de combate às endemias, uma breve história da evolução da categoria profissional, e vamos parar aqui, nas visitas domiciliares. Então a gente tem, deixa eu ver, 15 até a página 23, a gente tem 8 páginas aqui para a gente entender um pouco. Perceba que a gente vai entender um pouco sobre o que é ser agente de combate às endemias e como é esse trabalho, o quão importante ele é, e para a gente melhorar a nossa relação na nossa prática de trabalho. Vamos lá? Então senta aí, se acomoda ou me empreste seus ouvidos e vamos começar. O agente de combate às endemias. Deixa eu colocar meu óculos para facilitar aqui a leitura. Agora eu estou vendo bem melhor. Vamos lá. O agente de combate às endemias, breve história da evolução da categoria profissional. O surgimento dos agentes de combate às endemias foi fundamentado no histórico das ações de enfrentamento da malária, febre amarela e outras endemias rurais, como a doença de Chagas e a esquisitossomose. O recorte mais significativo desse histórico teve início quando Oswaldo Cruz, após assumir o cargo de diretor-geral de saúde pública em 1903, adotou um modelo de controle baseado na forma de organização militar. A Polícia Sanitária Brasileira, olha só, Polícia Sanitária Brasileira, que atuava no controle do vetor de febre amarela no Rio de Janeiro, era constituída por um grupo de agentes sanitários chamados de Brigada Mata-Mosquito, formado por jovens recrutados para exterminar os possíveis focos de reprodução do Aedes aegypti nos imóveis. O trabalho consistia na visita domiciliar para a limpeza de calhas, depósitos e caixas d'água, muitas vezes sem consentimento dos próprios moradores. Assim, os serviços, olha a obra começando aí, os serviços e as competências desses agentes
foram se fortalecendo e se institucionalizando. Em 1970 foi criada a Superintendência das Campanhas de Saúde Pública, SUCAM, que incorporou os recursos humanos e as técnicas de controle das endemias em sua estrutura organizacional e operativa, e herdou uma forma de trabalho que se baseava em novas técnicas específicas das campanhas, a exemplo da malária e febre amarela. Conforme decretos federais que estabeleceram normas para o controle da malária e da febre amarela, respectivamente, observava-se uma série de procedimentos que estão diretamente relacionados com o trabalho de campo e a identificação do território de atuação. A exemplo do reconhecimento geográfico, que se baseia no cadastro das casas, na contagem do número de imóveis e habitantes e na construção de croquis das localidades, vias de acessos e acidentes geográficos. Além disso, destacam-se atividades de vigilância sobre os focos e sua erradicação com a sensibilização da população por meio da educação sanitária e o uso de inseticidas. Lembrando que aqui é um histórico, né? Então não tenho muito o que comentar, a gente está conhecendo a história juntos dessa categoria. Na década de 1990 foi criada a Fundação Nacional de Saúde, FNS, que mais tarde, em 1999, passou a ser representada pela sigla FUNASA e incorporou as funções da SUCAM e da Fundação de Serviços de Saúde Pública. A instituição herdou da FSESP, o que se chamou de sanitarismo integralista, serviços de saúde, saneamento e abastecimento de água, e da SUCAM as experiências do companhismo popularizado de base territorial, com foco no trabalho de campo com as comunidades. Absorveu também as atividades da extinta Secretaria Nacional de Ações Básicas de Saúde e da Secretaria Nacional de Programas Especiais de Saúde, bem como as ações de informática do SUS, até então desenvolvidas pela empresa de processamento de dados da Previdência Social, ou DataPrev. A FUNASA foi criada em meio a um cenário de transformações sociais, econômicas e políticas em âmbito nacional, assumindo todas as ações de controle das endemias e de saneamento público domiciliar do país. Durante os primeiros anos, desenvolveu suas atividades de forma centralizada e pouco sistemática. Esse período caracterizou-se pelo desenvolvimento de ações pontuais, setoriais e desarticuladas. Essa realidade, aliada às diferenças culturais das organizações que a originaram, dificultava sua integração ao Sistema Único de Saúde. Com a implantação do SUS e o processo de descentralização, ações que eram de responsabilidade da União foram consignadas aos estados, municípios e Distrito Federal. Nesse contexto, muitos ACEs que atuaram diretamente no controle de vetores, realizando visitas domiciliares, inspeções e eliminação de depósitos aptos à proliferação do mosquito transmissor da dengue, e estavam regidos por contratos temporários, foram demitidos em meio ao processo de descentralização e reordenamento organizacional e institucional. Veja que uma galera foi demitida. Em 2003, com a aprovação da medida provisória, os demitidos foram reintegrados. Eu conversei com o ACE que passou por esse processo aqui. Eu acho que foi nesse processo aqui, ele foi demitido e depois ele foi reintegrado. A gente conversou, acho que foi o camarada Neto. Não sei se o Neto vai estar assistindo esse bate-papo aqui, mas eu acho que é sobre isso que ele estava falando, né? A gente falou bem brevemente sobre isso. Quero trazer o Neto para a gente bater um papo aqui no canal, que é um colega nosso ACE, que é aluno do curso, inclusive, tem ideias muito legais a respeito do curso e das duas categorias, né? De como elas se comportam, de como elas agem e de tudo que acontece dentro do município relacionado a essas categorias. Então acho que vale a pena bater um papo com ele. Vamos lá. Em 2006, a medida provisória de número 297 estabeleceu que esses trabalhadores reintegrados fossem regidos pela consolidação das leis trabalhistas, conforme a Lei Federal número 9.962, de 22 de fevereiro de 2000. Como empregados públicos, além de terem sido reintegrados, eles foram estabilizados, né? Se tornaram funcionários públicos, né? Muito legal isso. Vamos ver aqui onde eu parei.
públicos, tá? No mesmo ano, com a publicação da Lei Federal número 11.350, o Neto falou dessa lei aqui também, de 5 de outubro de 2006, o trabalho dos agentes passou a ocorrer exclusivamente no âmbito do SUS, mediante contratação por meio de seleção pública, não sendo permitida a contratação temporária ou terceirizada, salvo em situações de epidemia. Em 2018 foi publicada a Lei Federal número 13.595, de 5 de janeiro de 2018, que alterou a Lei Federal 11.350 e que dispõe sobre a reformulação das atribuições, a jornada e as condições de trabalho, o grau de formação profissional, os cursos de formação técnica e continuada e a indenização de transporte dos profissionais comunitários de saúde, agentes, os ACS e ACEs, né? Engraçado, né, que essa lei 11.350 cita o ACS, na verdade, não sei se é a lei exatamente, mas enfim, está sendo citado aqui o ACS, e o ACS não pôde ser beneficiado dentro desse processo de estabilização. Bom, acho que vale uma discussão sobre esse ponto, né? Na verdade, essa discussão já acontece, mas acho que vale esse bate-papo aqui no canal. Mas vamos seguir aqui, ó. No que se refere às atividades desses profissionais, a legislação mais recente outorgou novos direitos às duas categorias, como a contagem entre regime de providências para fins de concessão de benefícios, o adicional de insalubridade e a definição de horário de trabalho, considerando as condições climáticas locais, o fornecimento ou garantia de custeio do transporte para que exerçam suas atividades. E no caso específico dos ACEs, a obrigatoriedade de sua presença na estrutura de vigilância epidemiológica e ambiental. É importante destacar que, a depender do Código de Saúde do estado ou município, o ACE pode adquirir outras denominações, como agente de vigilância ambiental, agente de saúde ambiental, agente de controle de endemias, entre outros, sem que isso interfira nas suas atribuições e direitos garantidos legalmente. Nesse manual, optou-se por utilizar o termo agente de combate às endemias, que também é a forma com que é utilizado aqui no nosso curso, né? Opa, deixa eu botar meu pé aqui direito. Por ser esta a denominação constante nas normas vigentes, adotadas também pela classificação brasileira de ocupações, a CBO, né? Nós somos citados também na CBO. E aqui em cima, nessa caixinha amarela que você está vendo na tela, ó, de acordo com a CBO, os agentes de combate às endemias, código 515140, são também denominados de agentes de controle de vetores, agentes de controle de dengue, guardas de endemias. E agora a gente sai da parte histórica, onde aprendemos como surgiu e a importância dessa categoria, quer dizer, o surgimento da categoria e a luta dela pela garantia de direitos, e agora a gente vai passar aqui, ó, pelas atribuições dos agentes de combate às endemias e ações complementares dos agentes comunitários de saúde. Vejam que eles nos incluem aqui nesse trabalho. Vamos lá? Vamos ver o que está dizendo, ó. Conforme preconizado pela Política Nacional de Vigilância em Saúde e pela Política Nacional de Atenção Básica, a integração entre as ações de vigilância em saúde e de atenção básica é fator essencial para o atendimento das reais necessidades de saúde da população. Nesse sentido, o trabalho conjunto e complementar entre os agentes de combate às endemias, ACE, e os agentes comunitários de saúde, ACS, em uma base territorial comum, é estratégico e desejável para identificar e intervir oportunamente problemas de saúde e doença da comunidade, facilitar o acesso da população às ações e serviços de saúde e prevenir doenças, integrar, implicar, discutir ações a partir da realidade local, aprender a olhar o território e identificar prioridades, assumindo compromisso efetivo com a saúde da população desde o planejamento e definição de prioridades, competências e atribuições até o cuidado efetivo das pessoas sob a ótica da qualidade de vida. E aí aqui estão as atribuições do ACE e elas consistem em, vamos lá, desenvolver ações educativas e de mobilização da comunidade relativas à prevenção e ao controle de doenças e agravos à saúde. Realizar ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde em interação
com os ACS e as equipes de atenção básica, identificar casos suspeitos de doenças e agravos à saúde e encaminhá-los, quando indicado, à unidade de saúde de referência, assim como comunicar o fato à autoridade sanitária responsável, divulgar entre a comunidade informações sobre sinais, sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e sobre medidas de prevenção coletivas e individuais, realizar ações de campo para pesquisa entomológica e malacológica e coleta de reservatórios de doenças, cadastrar e atualizar a base de imóveis para planejamento e definição de estratégias de prevenção e controle de doenças, executar ações de prevenção e controle de doenças, com a utilização de medidas de controle químico e biológico, manejo ambiental e outras ações de controle integrado de vetores, executar ações de campo em projetos que visem a avaliar novas metodologias de intervenção para a prevenção e controle de doenças, registrar informações referentes às atividades executadas de acordo com as normas do SUS, identificar e cadastrar situações que interfiram no curso das doenças ou que tenham importância epidemiológica relacionada principalmente aos fatores ambientais, mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental e outras formas de intervenção no âmbito para o controle de vetores. Aí tem mais uma coisinha aqui, ó, um parêntesezinho, ó. A Lei Federal número 13.595 também define algumas ações a serem desenvolvidas de forma integrada com os ACS, em especial no âmbito das atividades de mobilização social por meio da educação popular dentro das respectivas áreas geométricas de atuação, a saber, e olha só quais são as atribuições integradas dos ACS com os ACS, né? São atribuições obrigatórias também, né? Olha só. Orientação da comunidade quanto à adoção de medidas simples de manejo ambiental para o controle de vetores, de medidas de proteção individual e coletiva e de outras ações de promoção à saúde para a prevenção de doenças infecciosas, zoonoses, doenças de transmissão vetorial e agravos causados por animais peçonhentos. Planejamento e programação e desenvolvimento de atividades de vigilância em saúde de forma articulada com as equipes de saúde da família, olha só, hein? Identificação e comunicação à unidade de saúde de referência de situações que, relacionadas a fatores ambientais, interfiram no curso de doenças ou tenham importância epidemiológica, realização de campanhas ou de mutirões para o combate à transmissão de doenças infecciosas e outros agravos. Ainda de acordo com a Lei Federal 13.595, os ACEs devem desenvolver outras atividades expressas na lei, assistidas por profissionais de nível superior e condicionadas à estrutura da vigilância em saúde e da atenção básica. Dessa forma, cabe ressaltar que as atividades dos ACEs são diversas e não se restringem apenas às ações de controle das arboviroses abordadas neste manual. Outros documentos importantes, tais como a Política Nacional de Vigilância em Saúde, a Política Nacional de Atenção Básica, né, que é a PNAB, que a gente já falou bastante dela aqui, e a Política de Promoção da Saúde, também trazem diretrizes gerais para as atividades dos agentes que atuam no controle de doenças, incluindo os ACEs, na lógica da territorialização e da integralidade do cuidado à saúde da população. Importante salientar que, nas situações em que os ACS desenvolvem ações de controle vetorial, as medidas recomendadas neste manual também devem ser redirecionadas a esse grupo de trabalhadores. Olha só que legal, né? Toda vez que a gente trabalhar com controle de vetorial, todas as atribuições dos ACS, elas passam então a ser atribuições também dos ACS. E aqui agora a gente vai mudar para o processo de trabalho dos agentes de combate às endemias. Outro ponto importantíssimo aqui desse estudo, ó. Vamos lá.
Todo o processo de definição e instituição de medidas de saúde e segurança com foco na atenção integral na saúde do trabalhador, bem como as correspondentes ações de vigilância em saúde, se inicia com análise do trabalho dos trabalhadores e de seus componentes a fim de estabelecer as possíveis repercussões dessa atividade na saúde. Dessa forma, é importante conhecer tanto as condições de trabalho que envolvem o ambiente físico, iluminação, ruído, poeira, substâncias químicas, etc. B. O ambiente biológico, bactérias, vírus, fungos, etc. E C. O posto de trabalho, espaços físicos, condições das máquinas, equipamentos e ferramentas utilizadas e etc. Quanto à organização do trabalho, que abrange principalmente a divisão das tarefas, o trabalho prescrito ordenado pelos organizadores e a divisão dos trabalhadores. É a partir da compreensão do trabalho real, aquele que de fato é realizado pelos trabalhadores, a partir dos meios que estes que possuem para executá-lo e que são implementadas as intervenções, que são implementadas as intervenções necessárias à garantia da saúde e segurança do trabalhador. Assim sendo, o conhecimento sobre as atividades e como estas são desenvolvidas é essencial para identificar os fatores e situação de risco às quais os trabalhadores estão expostos e adotar medidas para sua eliminação ou mitigação. Tradicionalmente, são conhecidas várias formas de controle vetorial que podem ser utilizadas de forma isolada ou integrada. Assim, tem-se os controles mecânicos, biológico, legal, químico e integrado, sendo este último atualmente preconizado pelo Ministério da Saúde. As transversais a quaisquer forma de controle estão as ações educativas junto à população, bem como as ações de caráter intersetorial, com o envolvimento das áreas de saneamento e meio ambiente, educação, ordenamento urbano, cidadania, entre outros. Para uma melhor compreensão do processo de trabalho do ACE no controle do Aedes aegypti, as atividades correspondentes serão resumidas a seguir em 2 grupos: visitas domiciliares e aplicação de adulticidas. E aqui na caixinha amarela, como você pode ver, para compreender melhor, a tarefa é aquilo que é solicitado ao trabalhador para ser executado, também chamado de trabalho prescrito. E atividade compreende o trabalho real, o que é de fato realizado pelo trabalhador a partir dos meios que este possui para dar conta do que lhe é pedido, ou seja, para realizar uma tarefa. E a gente vai parar aqui, mas a gente vai ler, obviamente, como é a visita domiciliar dos ACEs, e é nesse tópico depois que a gente encerra aqui o nosso estudo de hoje. Mas vamos lá, como é que são as visitas domiciliares dos ACEs. A visita domiciliar é uma das principais ações desenvolvidas pelos ACEs. Tem um marcado caráter educativo e pressupõe a participação da população na adoção de cuidados para a eliminação dos criadouros, bem como para a identificação de casos suspeitos das arboviroses transmitidas pelo Aedes aegypti, além do aconselhamento ao morador com a suspeita de doença para a busca oportuna de atendimento junto à rede de atenção à saúde. A presença regular dos ACEs nas residências em áreas prioritárias é uma importante medida para a promoção de informações que possam favorecer a mudança de comportamento. Perceba que a visita domiciliar do ACS, ela também tem um caráter educativo e pressupõe a participação da população, exatamente como é o caso dos ACS, né? Não adianta os ACS irem para as ruas, trazerem as demandas e não discutir com os pacientes as questões de saúde, a fim de ter essa participação popular de caráter educativo, né? Assim a gente reduz as idas dos pacientes às UBSs, né? E isso significa então que eles estão melhorando, né, a sua saúde. Mas infelizmente não depende somente do trabalho do ACE e do ACS, né? Depende também de políticas públicas eficientes que são urgentes e necessárias para toda a sociedade. Mas vamos seguir aqui nas visitas domiciliares dos ACEs. As visitas domiciliares são precedidas, estou aqui para você me acompanhar, são precedidas de ações de planejamento, preparação e organização das atividades e tem por base o território de atuação. Tais ações envolvem os diferentes atores que atuam
atuam nos programas de controle, como os gestores da área de manejo vetorial, os supervisores de campo e os ACEs. Nessas ações, são estabelecidos os locais de atuação de cada equipe, bem como o número de imóveis a serem inspecionados. Aqui eu fiquei na dúvida, né? Os supervisores de campo dos ACEs é um ACE mesmo? Se tiver algum ACE assistindo, bota aqui para eu saber se existe uma outra categoria que supervisiona um ACE ou se existe dentro do grupo dos ACEs ACEs que supervisionam a um grupo maior. Diz aqui, porque no caso dos ACS, quem faz a supervisão do nosso trabalho são os enfermeiros e enfermeiras, né? É importante considerar que o número de visitas domiciliares e as metas de rendimento médio devem ser programados de acordo com a realidade do município, ou seja, o ACE também tem metas, né, a serem batidas no final do mês, levando em conta a diferença, né, das metas dos ACEs, não a diferença das metas, mas a diferença no tratamento com relação às metas, é que no caso do ACE, o ACE é estabilizado, né, e o ACS não é estabilizado, então fica um pouco mais difícil para o ACS discutir por que ele não conseguiu bater a meta naquele mês, né? É muito mais difícil quando você não tem a estabilização, e não significa inventar desculpas, significa que às vezes os ACS são atropelados no processo de trabalho e quando chega no fim do mês ele não consegue bater a meta, ele é cobrado, muito cobrado e às vezes desligado, demitido, né? O que não acontece com o ACE, ele tem mais tempo para discutir e tentar mostrar os fatores que impediram que ele batesse a meta no fim do mês. Mas vamos voltar aqui, ó. Na verdade a gente vai descer aqui agora. Vamos ler essa caixinha amarela aqui, ó. O número de visitas domiciliares e meta de rendimento médio devem ser observados de acordo com a realidade do município. A gente acabou de falar aqui sobre as metas. De forma geral, os materiais de trabalho utilizados pelos ACEs são armazenados nos locais onde os integrantes das equipes se encontram antes de iniciar as atividades diárias, a fim de se munir dos equipamentos, registrar frequência e trocar informações sobre situações encontradas no território. Esses locais, denominados pontos de apoio, PA, encontram-se dentro da área de abrangência dos ACEs e podem funcionar em diversos estabelecimentos, como unidades de saúde, centros comunitários, escolas, entre outros. Os materiais incluem as bolsas para armazenar os instrumentos de trabalho, lápis, pranchetas, formulários, pesca-larvas e tubos para depósito de formas imaturas do vetor, bem como inseticidas, equipamentos de proteção individual, os EPIs, né? E outros, a depender da organização local e das atividades. A partir dos PA, os ACEs se dirigem à área de trabalho e iniciam o processo de vistoria aos imóveis, domicílios e peridomicílios, para a identificação de potenciais criadouros do mosquito transmissor da dengue e a adoção de medidas de controle com a participação dos moradores proprietários. A visitação é também realizada em imóveis comerciais e terrenos baldios. Caso sejam identificados criadouros, os ACEs orientam o morador a realização do controle mecânico ou procedem eles mesmos à remoção, destruição ou vedação e, em último caso, ao tratamento químico ou biológico com a utilização de larvicidas nos depósitos que não são passíveis de eliminação mecânica ou cobertura. Durante as atividades de levantamento de infestação, os ACEs realizam a coleta de larvas para o envio ao laboratório da entomologia. Em alguns imóveis, são detectados pontos de difícil acesso com grande potencial de proliferação, como caixas d'água descobertas, calhas e lajes com problemas de limpeza e escoamento, cisternas e outros locais de armazenamento de água. Para a inspeção desses pontos é necessário um esforço adicional, como a utilização de escadas, cordas e outros mecanismos. Essa atividade é classificada como trabalho em altura. Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior em que haja risco de queda. Para inspecionar depósitos de difícil acesso encontrados em locais abrangidos pela definição de trabalho em altura, é importante que sejam estruturadas equipes especializadas, conforme a NR35. Cara, que doideira, né? Olha como é a visita domiciliar do ACE.
No caso de vocês, ACES, que estão assistindo aqui, me respondam, por favor, se vocês têm um acesso fácil a essas estruturas aqui, ó, dessas equipes especializadas, né, relacionado ao trabalho, ao trabalho em altura de vocês. Como é que é feito isso? Vocês metem a cara mesmo? Enfim, como é que é o EPI? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Fiquei bem curioso, né, cara? Que trabalho complexo o trabalho do ACE. Por isso que é importante a gente saber como as coisas funcionam, né? Para inspecionar depósitos de difícil acesso encontrados em locais abrangidos pela definição de trabalho em altura, é importante que sejam estruturadas equipes especializadas e observadas as disposições legais da NR35. Né? E aqui tem que estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo o respectivo planejamento, organização e execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com essa atividade. A equipe especializada deverá passar por avaliação médica que a habilite a trabalhar em altura, além de contar com treinamento e equipamento de segurança para executar esse tipo de tarefa. Pelo que eu entendi aqui, posso estar errado, por favor, me corrija. Então, dentro do grupo de ACEs, tem esse grupo especializado que trabalha com que, quando necessário, atividade nas alturas, tem um ACE qualificado para isso. É isso mesmo? Ou é outro profissional? Mas pelo que eu entendi, tem ACEs que podem realizar essas atividades e eles são considerados especialistas nesse trabalho, né? Tem algum curso para isso? Esse curso é para todos? É obrigatório? É para quem quer? Como é que funciona? Deixa aqui no chat para eu saber. Achei muito legal. E para a gente encerrar, só mais esse parágrafozinho aqui, ó. Vamos lá. No decorrer da execução de seu trabalho de rotina, os ACEs podem passar por supervisão direta ou indireta realizada pelos supervisores de campo, que acompanham a execução das ações a fim de verificar a qualidade do trabalho e orientar medidas de melhoria das atividades. Exatamente como é o trabalho dos enfermeiros, né? Não é um trabalho avaliativo, ele é um trabalho para verificar a qualidade, né? E aí ele vai orientando com algumas medidas práticas e teóricas, talvez, como que a gente pode melhorar as nossas atividades, né? Essa é a função do enfermeiro, né? Ele não é um supervisor do corpo, né? Ele é um supervisor da atividade e do quanto ele pode contribuir para a melhoria na qualidade do serviço prestado pelo agente comunitário de saúde. Imagino eu que seja assim mesmo com os ACEs. Gostei muito, muito, muito de entender um pouco, né, como falei para vocês, sobre o trabalho do ACE a partir desse manual aqui, né, que é o manual sobre medidas de proteção à saúde dos agentes de combate às endemias. Cara, que trabalho maravilhoso vocês fazem, né? Já tinha o meu respeito, né? Não vou dizer que agora mais ainda, continua com o mesmo respeito ali, mas é legal saber como vocês trabalham e o quanto é importante agora com um outro olhar dentro do curso também, né? Para minha profissão enquanto ACS, entender em que pontos, além do que eu já conhecia, agora conhecendo também, eu consigo entrar em contato com os ACS da minha unidade ou próximos à minha unidade para contar com a parceria nos trabalhos específicos também, né? Principalmente na mobilização e com ações educativas, chamando a população para essas discussões a fim de a gente combater as endemias juntos, né? Esse também é um trabalho do ACS. Cara, eu gostei muito do vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, deixa aqui nos comentários para eu saber. E esse vídeo aqui é específico sobre o trabalho do agente de combate às endemias, mas ele não é específico para os ACS, ele é para todos, principalmente para o ACS conhecer a realidade de trabalho e como funciona esse trabalho tão importante quanto o nosso, tá bom? Então, fique com Deus, deixa aqui nos comentários para eu saber o que você achou. Um forte abraço, tamo junto e, claro, se inscreva aqui no canal. Valeu, gente. Tchau, tchau.